Tarde, boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre os guidelines e consensos da ISOG sobre o Covid-19 e gostaria de apresentar a vocês o professor Dr. Fabrício Costa. O professor Dr. Fabrício é professor livre-docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, chefe do Serviço de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, membro do board da International Society of Ultrasound in Obstetric and Gynecology, mais conhecido como ISOG. E o Dr. Fabrício, ele foi radicado em Melbourne, Austrália, por uns 10 anos, onde ele foi professor associado da Universidade de Monash, foi chefe do serviço de perinatal da Monash Health, diretor médico da Monash Ultrasound for Women, e ele retornou ao Brasil em julho de 2018. Então, o doutor é embaixador da ISOG para a América Latina e recentemente ele foi eleito, então, como membro do board, que é mais como uma diretoria, né, da ISOG. E essa foi uma grande oportunidade para o doutor, até para propor suas ideias na parte de educação, que é o que a gente vem trazendo aqui para os doutores, e essa globalização da ISOG, trazendo as ideias, como que a gente pode alcançar esses objetivos e a missão da ISOG. E um dos objetivos e a missão é a questão da educação. A gente trazer os conhecimentos, principalmente que promovem nas melhorias da saúde da mulher e relacionada a essas atividades de educação que alcance principalmente aqui o Brasil. E nada melhor do que ter um representante brasileiro conosco. E com base nessa questão da educação, nesses objetivos, então, nesses tempos de Covid-19, esses estudos de ultrassom durante a gestação e puerpério, eles devem ser eficientes, reduzindo a exposição da paciente do médico. Então, esse é o nosso trabalho hoje, principalmente com o doutor Fabrício, de trazer quais são esses guidelines e consensos da ISOG sobre o Covid-19. Doutor? Bom, boa noite a todos. Marisa, muito obrigado pelo convite e também toda a equipe da GE. É um grande prazer poder estar nesse webinar com vocês e apresentar os guidelines da ISOG. Essa é a diretoria atual da ISOG, são 13 membros. Eu sou o único representante da América Latina no momento. E a gente teve uma atuação bastante grande, está tendo uma atuação bastante grande durante a pandemia do Covid, não só em termos de ultrassom e ginecologia obstetrícia, mas também em termos de organização dos serviços e também no manejo dessas pacientes grávidas e ginecológicas durante esse momento. É impossível falar sobre Covid sem falar primeiro sobre a epidemiologia, então eu vou fazer uma breve atualização sobre os dados epidemiológicos do ponto de vista global, de Brasil, São Paulo e também aqui da minha cidade de Ribeirão Preto. Como vocês podem ver, esse é o site da Johns Hopkins, é uma ferramenta extremamente útil para o acompanhamento em tempo real da pandemia. Realmente é uma pandemia que afeta um número gigantesco, a grande maioria dos países do mundo, somente pequenos países bastante isolados não tem casos relatados de Covid. Hoje, às 8h30 da manhã, o último acesso, a gente tinha por volta de 4,2 milhões de casos confirmados de Covid, 286 mil mortes, e o Brasil chegando a 170 mil casos confirmados. Esses dados são de ontem à noite, dados brasileiros, em que mostra esses quase 170 mil casos, e no dia de hoje a gente infelizmente chegou na marca de 12 mil casos. Isso nos coloca numa posição de um destaque negativo do ponto de vista global em termos do número de mortes por Covid. E provavelmente esses números são subestimados. Vocês podem ver essa lista dos 13 países com o maior número de casos confirmados, reportados de Covid. O Brasil tem a 6ª maior população do mundo e tem o 8º lugar no número de casos confirmados até o momento.
Mas vocês podem ver que nessa coluna do extremo direito, esses são o número de testes por milhão da população. Desses 13 países com maior número de casos, o Brasil ele só perde para a Índia em termos do menor número de testes. Ou seja, existe uma subnotificação gigantesca entre os números confirmados oficialmente. Utilizando um exemplo de um vizinho nosso, como o Peru faz 10 vezes mais testes do que o Brasil. Isso nos dá, e esses dados são dados da USP de Ribeirão Preto, do professor Domingos Alves, que ele calculou, baseado na população coreana que foi extremamente testada para a Covid, e também na mortalidade dessa população, é possível fazer uma estimativa dos números reais brasileiros, que vocês podem ver nesse gráfico. Se a gente tem 170 mil casos oficialmente reportados, o nosso número real tem uma variação provavelmente entre 1,5 milhão a 2 milhões de casos nesse momento. Isso nos coloca, infelizmente, numa posição de destaque. Há mais ou menos 2 semanas atrás, a mídia internacional começou a reportar que o Brasil provavelmente é o próximo hotspot do Covid, da pandemia no mundo. E na semana passada, a mídia brasileira também começou a reportar isso. Fim de semana passado, foi publicado um editorial na revista The Lancet, que também chama atenção pelo número de casos existentes no Brasil e também por esse provável destaque do Brasil em ser o novo hotspot depois dos Estados Unidos da epidemia mundialmente. E a gente pode ver isso em termos de números. Isso aqui são os casos confirmados diariamente. Vocês veem que os Estados Unidos é o líder, mas a curva já está se estabilizando, está atingindo o platô. E o Brasil é o segundo país com maior número de casos confirmados diariamente atualmente. E essa curva ainda é ascendente, a gente ainda não chegou no pico da infecção no nosso país. Número de mortes é importante se a gente está deixando essa curva mais amena, uma redução da curva de mortes. Vocês podem ver que isso está acontecendo nos Estados Unidos e nos principais países europeus, mas a curva de mortes do Brasil ela ainda aparece de uma maneira ascendente. Isso também vale para o número de mortes por milhão, em que existe uma redução nos Estados Unidos, nos principais países europeus, e ainda uma curva ascendente no Brasil. Provavelmente a América Latina se encontra 3 semanas atrás da Europa em termos da pandemia, e vocês podem ver que o México e a Argentina, de uma maneira bem menor, também possui uma curva ascendente, mas a Argentina claramente com melhor controle da pandemia do que o Brasil. Um outro ponto extremamente importante e que faz-nos pensar no futuro da pandemia é o que se chama de reproduction number, ou seja, o número de pessoas que um caso positivo pode infectar. E esse trabalho foi publicado há poucos dias atrás, no dia 8 de maio, pelo Imperial College de Londres, em que avalia o R, o reproduction number, nos principais estados brasileiros, e vocês podem ver que todos eles são acima de 1. Uma epidemia é considerada em estabilidade ou em descendência quando o R ele é menor do que 1, e isso não acontece em nenhum estado brasileiro. Um grande ponto de discussão é se essas medidas de isolamento social elas são efetivas, e mais uma vez, utilizando os dados do Imperial College, eu trouxe para vocês 2 exemplos, o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, em que as diferentes medidas de isolamento social começaram mais ou menos na mesma época, por volta de 23 de março. E nesse gráfico em verde, do lado direito, vocês podem ver que esse era o R no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, e ele caiu dramaticamente depois da instituição do isolamento social, da quarentena. Isso vale para os 2 estados, apesar dele ainda se encontrar acima do valor de 1. Uma outra maneira de se avaliar o progresso da infecção é avaliar através da curva de comunicação de casos novos. E vocês veem que existem 3 momentos. Usando a Alemanha como exemplo,
A Europa está num momento mais adiantado, uma descendente extremamente grande da curva, e é um momento que se discute a retomada das atividades socioeconômicas na Alemanha. Os Estados Unidos iniciando o processo descendente da curva, mas o Brasil ainda está num processo de aceleração exponencial da curva, ou seja, a gente não chegou ainda no nosso pico de infecção. Eu gostaria de usar um exemplo que eu conheço muito bem, que é a Austrália. A Austrália está exatamente na mesma semana epidemiológica do que o Brasil. Até o caso 1000, existia um paralelo muito grande entre o número de casos no Brasil e na Austrália, e vocês podem notar que a Austrália praticamente erradicou a infecção, com um número muito pequeno de casos, um número pequeno de mortes, chegando a 97, e somente nesse momento, nessa semana, a Austrália está começando a discutir a retomada das atividades socioeconômicas com um plano extremamente organizado e com testagem de massa. Mas quando a gente fala em Brasil, o Brasil é um continente por si só. Claro que existe diferentes perfis da pandemia nos diferentes estados brasileiros, mas também colocando um foco no estado de São Paulo. Esse estudo da Unesp é bastante interessante. É claro que o maior número de casos se concentra em São Paulo e na região do litoral e na região de Campinas, mas existe uma migração para o interior do estado nesse momento. Isso, sem dúvida, é uma preocupação no nosso estado. Do ponto de vista local, é necessário, em termos de planejamento, se ter números locais. E, felizmente, a USP de Ribeirão Preto, entre o dia 1º e 3 de maio, fez um estudo de prevalência populacional do Covid na cidade de Ribeirão Preto. 709 pessoas realizaram PCR e sorologia por sangue para a Covid. Ribeirão Preto tem uma população por volta de 680 mil habitantes e se detectou uma prevalência de casos de Covid de 1,21% da nossa população. Isso significa que a gente tem por volta de 8.300 pessoas que são contaminadas ou foram contaminadas com Covid, e que quando a gente compara com o número de casos reportados naquele momento de 300, vocês conseguem ver o tamanho da subnotificação. Mas esse dado, sem dúvida, é extremamente importante para o planejamento das ações, tanto do ponto de vista de controle da infecção, ou a possibilidade também do planejamento do retorno das atividades socioeconômicas. Um outro ponto extremamente importante é da capacidade hospitalar, e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é referência regional para a Covid, na nossa região, tem um boletim diário sobre taxa de ocupação. A taxa de ocupação de enfermaria, no dia de hoje, a gente tem 1 caso confirmado, 6 casos suspeitos que estão esperando o teste, e isso nos dá uma tranquilidade na nossa taxa de ocupação adulta, que é cerca de 21%, e pediátrica, que é de 4,5%. Em termos de UTI, no dia de hoje, na cidade de Ribeirão Preto, nós temos 3 casos confirmados e 5 suspeitos, que felizmente nos dá também uma comodidade em termos de tratamento intensivo, com uma taxa de ocupação adulta de cerca de 35% e pediátrica de cerca de 9%. Então, com essas informações, é possível fazer todo o planejamento. Talvez Ribeirão tenha um aspecto mais favorável em termos de controle epidemiológico com esses números acessíveis, mas seria extremamente importante em termos de estados, em termos de país, a existência desses números para que esse planejamento seja feito de uma maneira inteligente. Mas vamos chegar então ao Covid no ciclo grávido puerperal. E eu quero destacar os meus colegas aqui do Hospital de Ribeirão Preto, a professora Silvana Quintana e o professor Geraldo Duarte, que são os nossos especialistas de infecções na gestação e que têm uma grande experiência no manejo obstétrico do Covid. Bom, vocês sabem que a gravidez traz modificações fisiológicas que afetam o sistema cardiovascular, onde se tem um aumento
grande de volume plasmático e aumento do débito cardíaco, alterações pulmonares com uma maior frequência respiratória e volume, e também uma diminuição da expansão da caixa torácica à medida que a gravidez avança. Alterações imunológicas, né? O feto é um enxerto com 50% de material genético paterno, então existe uma imunomodulação negativa na gravidez para que ela seja suportada de maneira efetiva, e também alterações hematológicas que acontecem na gravidez. Isso coloca a grávida, de uma maneira geral, mais suscetível a infecções. Isso foi verdade para as infecções passadas, com vírus semelhantes ao Covid-19, ao SARS-CoV-2, na verdade. E quando a gente compara com a SARS, com a MERS e mesmo o vírus da influenza, o H1N1, na última epidemia de 2009 e 2010, em que as grávidas eram mais suscetíveis à infecção e tiveram um pior resultado quando comparados aos outros adultos. Então, a grande dúvida é se isso é verdade também para o caso do Covid, e a gente vai ver alguns números. Apesar disso não parecer ser o fato pelos números que eu vou mostrar para vocês, no Brasil, o Ministério da Saúde considerou as gestantes e puérperas como grupo de alto risco. Isso difere um pouco dos guidelines internacionais. A maioria dos guidelines internacionais considera gestantes de alto risco como um grupo de alto risco para complicações para o Covid-19, mas não a população de gestantes gerais de baixo risco. E também uma dúvida sobre a possibilidade ou não de transmissão vertical da infecção nesse momento. Claro que na literatura, nos últimos 3 meses, começaram a surgir uma série de publicações. Primeiro, relatos de caso, depois séries de casos, até o momento atual em que a gente possui revisões. A maior revisão publicada até agora, ela tem 33 estudos, 385 gestantes, e aqui vocês conseguem ver os resultados até o momento. 17 gestantes necessitaram de UTI, de tratamento intensivo, sendo que 3,6% delas tiveram um quadro severo e 0,8% crítico. Esses números são bastante semelhantes à necessidade de UTI e pacientes críticas na população adulta. Então, parece que a gravidez acaba tendo números semelhantes em termos de Covid, das repercussões quando comparados a adultos não grávidos. 6 dessas pacientes, dessas 385, necessidade de intubação endotraqueal. Cesárea foi realizada em 70% dos casos e somente um óbito materno foi reportado nessa série. Em termos de recém-nascidos, 4 casos foram reportados de PCR positivo para o SARS-CoV-2, 2 óbitos fetais e uma morte neonatal. Então, em termos de transmissão vertical, muito provavelmente, se ela existe, ela pode ser inexistente, porque esses casos podem ser falsos positivos, mas se ela existe, ela não é eficaz em termos de transmissão vertical, somente com pouquíssimos casos relatados até o momento. Mas uma coisa nos chama a atenção, o número de pacientes assintomáticas. E essa publicação, do dia 4 de maio, que também reportou dados reportados anteriormente pelo grupo da Columbia, em Nova York, comparando com a cidade de Londres. 2 hospitais de Nova York, ligados à Universidade de Columbia, testaram todas as gestantes que chegavam no centro obstétrico. A maioria, elas eram negativas. Cerca de 2% delas apresentavam sintomas no momento da internação, eram sintomáticas, eram positivas para a Covid-19. Só que o que chama atenção é que 13% das gestantes que eram positivas para o SARS-CoV-2, elas eram assintomáticas no momento da admissão. Uma cidade, claro, que com uma alta prevalência da infecção. Em Londres, e esse estudo foi publicado recentemente, no dia 4 de maio, também é uma cidade com alta prevalência da infecção, 6% das gestantes assintomáticas que chegaram à maternidade
elas eram positivas para o SARS-CoV-2. Então, é extremamente importante a equipe pensar nisso e ser protegida quanto a isso, mas infelizmente no contexto brasileiro a gente não possui condições de realizar teste para todas essas pacientes, pelo menos no momento atual. Uma grande preocupação são as mortes maternas, que até então existia só um report anterior, e um grupo brasileiro, né, liderado pela Melânia Amorim, acabou de publicar essa carta no American Journal, em que ela mostra, em países em desenvolvimento, o relato de 2 mortes no Irã, o relato de 5 mortes no Brasil, sendo que 4 delas foram reportadas, na verdade, desculpa, 3 delas foram reportadas pela mídia, não um report oficial, e 2 mortes no México. Até quinta-feira passada, chegou a informação completamente extraoficial a nós, que no momento existem 15 mortes maternas no Brasil no ciclo grávido puerperal. É extremamente importante que cada serviço reporte essas mortes, porque isso pode dar um aspecto diferente do que a gente espera da infecção, mas se esses dados não são devidamente relatados na literatura internacional, se dá talvez a falsa impressão que o Covid-19 tem um curso extremamente benigno na gravidez. Logo depois disso, 2 dias depois dessa publicação, um artigo bastante interessante foi publicado também no American Journal, no dia 24 de abril, no Irã, dessa vez, que reportou 9 casos graves de Covid-19 na gestação. 7 dessas pacientes, infelizmente, foram a óbito, e foi comparado o desfecho com a família dessas pacientes que habitavam a mesma casa. E vocês podem ver que o resultado materno para essas pacientes foi pior do que os familiares que habitavam a mesma casa e também eram positivos para o Covid-19, dando a impressão de que, eventualmente, a gestação pode agravar o curso da doença, como acontecia nas outras pandemias anteriores. Mas a gente ainda precisa de mais informações para confirmar esses dados. Até o momento, faz mais sentido que o curso da doença, em termos de desfecho, é extremamente semelhante ao adulto não grávido quando se trata de gravidez. Bom, entrando então na seara da ultrassonografia e da ESOG, a ESOG teve uma preocupação bastante grande em termos de educação e informação na pandemia e criou um website especial dedicado ao coronavírus e que é para livre acesso até mesmo para não sócios da ESOG. E é isso que a gente vai falar um pouco sobre as informações que se tem publicado até o momento. No dia 1º de maio, a ESOG publicou um guideline, na verdade um update do guideline sobre coronavírus no ciclo grávido puerperal, e que eu tive a honra de ser coautor desse guideline. Eu vou trazer para vocês os pontos importantes de destaque. Primeiramente, quando se tem uma grávida confirmada com Covid-19, isso parece óbvio, mas no nosso meio não é tão óbvio assim, ela deve ser vista e manejada em hospitais terciários dedicados para isso. No fim de semana anterior, eu tive uma conversa com uma colega especialista em medicina fetal de Manaus. Ela estava me contando que, por exemplo, na cidade de Manaus, com uma alta prevalência, não existe um hospital terciário dedicado para o atendimento de grávidas. Isso é extremamente importante para concentrar expertise, mas também para essas pacientes ter uma área isolada, dedicadas para o seu atendimento. Um outro ponto importante, é possível sim a realização de tomografia de tórax quando existe indicação para esse exame durante a gravidez. Não existe contraindicação para uma tomografia de tórax se existe necessidade para isso. Um outro ponto importante, que casos suspeitos ou prováveis de COVID sejam vistos em ambientes isolados e de preferência com pressão negativa. Um outro ponto extremamente importante, isso vale também para as clínicas de ultrassom, existir uma triagem ativa
na porta de todo estabelecimento de saúde, em que não necessariamente um médico, mas um auxiliar de enfermagem ou até mesmo uma secretária pode medir a temperatura dessas pacientes e fazer um breve inquérito de sintomas respiratórios. Se a paciente é positiva para febre ou para sintomas respiratórios, ela deve ser isolada do restante das pacientes que estão frequentando o local e deve ser vista por equipe médica paramentada para avaliar essas pacientes. Então, sem dúvida, a proteção e a paramentação da equipe de saúde é extremamente fundamental e eu vou acabar mostrando para vocês mais algumas informações sobre isso. Em termos de vigilância materna, nos casos suspeitos e confirmados de COVID, é bastante importante se avaliar a saturação de oxigênio nessas pacientes, porque o COVID tem uma característica que a paciente pode ser hipoxêmica e ser oligossintomática. Então, a monitorização ativa com oxímetro é fundamental no manejo dessas pacientes. Em termos de tempo e modo de parto, os guidelines chineses eles são os únicos que apregoam cesárea como indicação nos casos de COVID. A grande maioria dos guidelines internacionais e também os guidelines brasileiros dizem que a melhor via de parto é a via obstétrica, sendo individualizada para cada paciente. E, no momento, existe uma evidência bastante limitada, somente de poucos relatos de caso de transmissão vertical do COVID-19 da mãe para o feto. Um outro fator extremamente importante, agora com foco nos profissionais de ultrassonografia, é o uso de paramentação de equipamentos de proteção individual para o profissional de ultrassonografia que realiza esses exames. E a gente vai conversar isso de uma maneira um pouco mais detalhada. Bom, o guideline geral da ESOG quanto ao COVID também traz essa tabela, que é uma tabela de suma importância, que é a avaliação de critérios de gravidade para essa paciente. E vocês podem ver que na zona que se chamava na zona escura, quando a paciente tem alteração na frequência respiratória menor ou igual a 10 ou 25 movimentos respiratórios por minuto, ela é considerada de alto risco para complicações, uma saturação de oxigênio menor ou igual a 95, hipotermia ou febre, a taquicardia ou a bradicardia são extremamente importantes, assim como hipotensão e hipertensão. E também a avaliação dos níveis de consciência. Sempre uma paciente suspeita ou confirmada, essa avaliação de gravidade é fundamental para determinar em que nível do serviço de saúde essa paciente vai ser atendida e acompanhada. Também fazem parte dos guidelines da ESOG, como a gente pode gerenciar o atendimento das nossas pacientes no serviço de ultrassom obstétrico. Eu acho que essa é uma grande dúvida de muitos colegas e por isso a ESOG decidiu publicar esse guideline, que foi publicado no final de março. Eu também tive o prazer de fazer parte da equipe que escreveu esse guideline. Bom, o atendimento das gestantes, mesmo as de baixo risco, ele não pode parar, né? É extremamente importante a continuidade do atendimento dessas gestantes e também a continuidade da realização dos exames de ultrassonografia nesse momento de pandemia. Mas, sem dúvida, a gente tem que pensar em como organizar a nossa escala de atendimento, espaçando os pacientes e deixando um número bastante menor de pacientes nas salas de espera, reduzindo drasticamente a presença de acompanhantes e, por isso, a organização na marcação desses exames é extremamente importante. Principalmente do ponto de vista hospitalar, é importante a criação de uma sala de ultrassom em isolamento, que ela pode ser dedicada para avaliação de pacientes suspeitas ou confirmadas com COVID. Em termos de clínicas de ultrassom, isso vai depender do tamanho da clínica. Uma opção é que uma paciente suspeita ou confirmada
não seja eletiva para realizar ultrassom numa clínica e seja recomendado que ela seja vista em um hospital terciário preparado para isso. Ou clínicas de grande porte também tem uma sala de isolamento para a realização desses exames dedicado para isso, assim como uma recepção e o fluxo dessas pacientes para essa sala sem o contato com os outros pacientes assintomáticos e também somente o contato com a equipe profissional devidamente paramentada para realizar esse atendimento. Quando a gente pensa em termos da realização dos exames de rotina de ultrassom, a gente tem vários cenários. O cenário mais comum são as pacientes obstétricas de baixo risco. Nas pacientes assintomáticas, ainda é extremamente importante na gravidez e se mantém a recomendação do ultrassom morfológico de primeiro trimestre e também do ultrassom morfológico de segundo trimestre. A ISUOG, nesse momento de pandemia e por existir poucas evidências de benefício numa paciente de baixo risco, recomenda a não realização de ultrassom rotineiro de terceiro trimestre, só se houver uma indicação real para essa realização. Pacientes sintomáticas ou que têm exposição a casos de COVID, o ideal é que elas adiem a realização do ultrassom de primeiro trimestre, se for possível, ainda ser acomodada nessa escala até 13 semanas e 6 dias. E da impossibilidade, esse exame morfológico inicial ele pode ser marcado com 16 semanas de gestação, ao invés do primeiro trimestre, com perdas, claro, com a perda da medida da translucência nucal, por exemplo, mas minimizando o risco de contaminação de outros pacientes dos profissionais de saúde. Isso também vale para o exame morfológico de segundo trimestre. No caso de pacientes sintomáticas suspeitas, o exame ele pode ser adiado em 2 ou 3 semanas e ser realizado quando a paciente terminou o período de quarentena. Também não é indicado nessas pacientes de baixo risco a realização no momento da infecção ativa de ultrassom de terceiro trimestre, mas claro, ela se torna uma paciente de alto risco se ela é realmente positiva e essas pacientes terem que ser vistas após o momento de infecção aguda de 2 a 4 semanas. Já as pacientes de alto risco assintomáticas se mantém a mesma recomendação, a manutenção do ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre, e aí, por serem pacientes de alto risco, existe o benefício da realização de ultrassom de terceiro trimestre, mas o ideal é tentar reduzir nesse período de pandemia ao mínimo de exames realmente necessários, na tentativa de proteger essas pacientes de infecção no ambiente hospitalar ou no ambiente de clínica. As pacientes sintomáticas para COVID ou que tiveram exposição, vale o mesmo raciocínio anterior, esse exame ser postergado em 2 semanas e ser realizado quando a paciente terminou o período de quarentena, isso vale para o ultrassom morfológico, e no caso de ultrassom de terceiro trimestre, ele ser realizado realmente se necessário e, idealmente, se possível, postergado do período de quarentena dessas pacientes. Quando eu tenho um caso suspeito, provável ou confirmado de COVID, essa paciente ela pode estar em diferentes cenários. Ela pode estar hospitalizada. Se essa paciente está hospitalizada, o ideal é a realização desses exames na beira do leito por equipe altamente treinada e com a proteção, com os equipamentos de proteção individuais de acordo com o nível de risco. Uma outra recomendação em hospitais universitários de treino, que esse exame seja realizado pela pessoa mais experiente e também que o tempo de exame seja minimizado ao máximo, se possível tentar reduzir o tempo de exame para no máximo de 15 minutos. Se a paciente não se encontra hospitalizada, o mesmo raciocínio do anterior, tentar postergar esse exame, se possível, para além do período da quarentena e realizar a avaliação de terceiro trimestre só realmente com indicação. E nos casos de pacientes positivas para COVID,
pelo nosso desconhecimento eventual de um maior risco, mas pelo risco teórico de restrição de crescimento e maior risco de prematuridade e eventualmente insuficiência placentária, se recomenda-se ver essas pacientes a cada 2 a 4 semanas com avaliação ultrassonográfica. Procedimentos invasivos em pacientes suspeitas ou confirmadas com COVID. Ele deve ser avaliado, nesse caso, por um especialista em medicina fetal, para realmente ver a necessidade desse procedimento. Não existem relatos na literatura de procedimentos invasivos nesse momento em pacientes infectados por COVID. Então, vale o guideline da ESUOG de procedimentos invasivos, que eu também tive a honra de fazer parte desse guideline, em que existe um pequeno risco teórico de transmissão vertical durante a realização desses procedimentos, mas esse risco, teoricamente, é bastante baixo, ou seja, ele pode ser realizado, mas realizado realmente quando existe uma indicação precisa para isso. Bom, então, resumindo as recomendações, quando eu tenho uma paciente eletiva não urgente, a realização de ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre se mantém, principalmente pela sua grande importância, mesmo em gestações de alto risco, e ultrassons de terceiro trimestre não são indicados nesse tipo de paciente. Pacientes que possuem critérios de urgência, que são as complicações mais frequentes da gravidez, e se elas são COVID positivos, são infectados, estão em quarentena naquele momento, se possível tentar postergar esse exame em 2 a 3 semanas. Nos casos de emergência, em pacientes COVID, normalmente esses pacientes vão estar hospitalizadas, é impossível postergar esse exame, ele tem que acabar sendo realizado com todas as medidas de cuidado que foram descritas anteriormente. Ultrassons ginecológicos, né? Eu acho que a grande maioria do Brasil, isso é a nossa realidade em Ribeirão Preto, os serviços ginecológicos não urgentes foram suspensos nesse momento. Isso também vale para o ultrassom. Nesse momento, restando indicação de ultrassom ginecológico nos casos de urgência e nos casos de câncer ginecológico. E a ESUOG também publicou muito recentemente um guia para a realização de exames ginecológicos no contexto da pandemia. E ela classificou esses exames de uma maneira bastante interessante, em que ela classifica em 3 subgrupos. São exames que têm que ser realizados agora, têm que ser realizados brevemente, ou eles podem ser postergados até o período pós-pandemia. E o que são os exames que têm que ser realizados agora? Claro que são cenários mais agudos, por exemplo, dor pélvica persistente aguda, complicações de procedimentos pós-operatórios, pacientes com hiperestimulação ovariana. Só lembrando que os procedimentos de reprodução humana, a recomendação internacional é que eles estejam suspensos nesse momento, então a gente não espera ver pacientes com hiperestimulação nesse momento. E pacientes que têm massas abdominopélvicas sintomáticas também são os exames urgentes, e pacientes que têm sangramento vaginal anormal e que possui repercussão hemodinâmica ou causa anemia severa para esses pacientes. Então, esses exames são indicados de ser realizados nesse momento. Exames que podem ser postergados em 2 a 4 semanas, quando existir um sangramento vaginal pós-menopáusico, massas abdominais abdominopélvicas, mas sem clínica aguda no momento. Esse exame também pode ser postergado, e também suspeitas de malignidade em que ainda estão em investigação sem um quadro agudo. Sangramento pós-coito também pode ser postergado, e também as suspeitas de malignidade que ainda não são confirmadas em pacientes assintomáticos. Esse exame pode ser postergado em 2 a 4 semanas. Exames que são recomendados a sua realização somente depois do término da pandemia são os pacientes com quadros crônicos, leves e não agudos. Então, a recomendação é realmente não ver essas pacientes nesse momento.
Eu trouxe para vocês uma área nova e, bom, não é tão nova assim, mas uma área que se tornou proeminente durante a pandemia, que é a realização de ultrassom pulmonar. E aqui são um grupo de gineco-obstetras da Itália, chefiados pela professora Antônia Testa, publicou como realizar esses exames. E o ultrassom pode ser uma ferramenta bastante útil na avaliação da evolução das pacientes grávidas com Covid e principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, que nem sempre uma tomografia computadorizada é disponível. O padrão tomográfico das alterações pelo Covid, ele é bem estabelecido, e também o padrão dos pacientes com Covid por ultrassom é bem estabelecido. A ultrassom pulmonar é relativamente fácil de ser realizado e ele não difere na gravidez. Aqui eu trouxe exemplos de duas imagens normais em que é possível ver essa linha hiperecogênica, que é a pleura, e essas linhas paralelas, que são chamadas linhas A, num parênquima pulmonar normal. Aqui um outro exemplo normal, a costela, pleura e um parênquima pulmonar com essas linhas hiperecogênicas paralelas, homogêneas, que é um aspecto normal. Existe uma sequência da realização desse exame que é relativamente simples, na parede torácica anterior, nas paredes torácicas laterais e também posterior. E existem aspectos interessantes. Então, esse aqui é o exemplo normal, como eu mostrei para vocês. O que acontece quando eu tenho suspeita de Covid, eu acabo tendo um espessamento pleural com áreas irregulares de hiperecogenicidade e o surgimento dessas linhas paralelas que são chamadas linhas B. Então, um aspecto bastante suspeito de Covid. Quando eu tenho uma pleura irregular, hiperecogênica e mais linhas B, aumenta a minha suspeita de Covid, até eu ter quadros bastante clássicos e acometidos, em que eu tenho uma pleura bastante espessa e irregular, eu tenho um pulmão, parênquima pulmonar branco, no caso de Covid severo, e casos extremos, que eu também tenho esse mesmo aspecto de espessamento da pleura, mas eu posso chegar até ter esses PETs no ultrassom, que são indicativos de um quadro de pneumonia bastante grave, que são consolidações subpleurais que podem ser vistas por ultrassom. Então, sem dúvida, é um exame válido, é um exame que o gineco-obstetra ele pode ser treinado para sua realização nesse contexto de pandemia. Um aspecto extremamente importante, e isso é uma grande dúvida dos colegas, e a ESOG teve a preocupação de também publicar essa posição do Comitê de Segurança quanto à proteção em termos de equipamentos individuais, mas também em termos dos aparelhos de ultrassom. O ultrassom é considerado de alto risco, porque é considerado uma exposição prolongada, que a gente fica, na maioria das vezes, mais de 15 minutos com a paciente na sala e em grande proximidade, na maioria das vezes uma distância inferior a 1 metro. E esse trabalho foi publicado com a população dos profissionais de saúde de Wuhan, que foi o foco primário da pandemia, e que mostra que em Wuhan os pacientes, os profissionais que trabalhavam em resgate não tiveram caso de contaminação. Os médicos atendendo pacientes com Covid, 2,2% deles foram contaminados. E os médicos realizando o ultrassom, justamente por esse quadro, 3,4% deles foram contaminados. Ou seja, nós somos uma população de alto risco de contaminação pessoal, e se nós somos assintomáticos, de alto potencial para contaminação dos nossos colegas e das nossas pacientes. Então, esse é um dado extremamente importante, e por isso a importância de se tentar minimizar o tempo de exposição do ultrassom e se utilizar os equipamentos de proteção individuais apropriados. A ESOG classificou esse grau de proteção em 3 graus. O primeiro grau, que são para os pacientes em geral, no momento de pandemia, o ultrassonografista deve usar máscara cirúrgica e uma luva na realização dos exames. De segundo grau, quando a paciente é suspeita ou confirmado de Covid,
em que o profissional ultrassonografista deve ter uma máscara cirúrgica e um face shield, ou uma máscara N95 ou FFP2 e 2 luvas de proteção. E a nível 3, que é raro em ginecologia e obstetrícia, pacientes com infecção confirmada e a nível de UTI, em que se recomenda a utilização de todo o aparato de proteção recomendado em UTI, inclusive o macacão e toda a proteção de face e pescoço, sem a presença de áreas aparentes que possam ter em contato com fluidos corporais. Tá? Resumindo isso, como a gente pode fazer na prática, se eu tenho uma paciente, a dúvida se a paciente tem diagnóstico ou não de COVID, se a paciente não tem e se isso é suspeito, no caso de pacientes que não são suspeitos e a paciente não está numa área que é epidêmica para COVID, por exemplo, uma cidade que não tem casos reportados de COVID até o momento, não é preciso a utilização de equipamentos de proteção, nem para o paciente e nem para o profissional ultrassonografista. No caso de ser uma área epidêmica para COVID, hoje a maioria das cidades do Brasil é epidêmica, a paciente deve utilizar máscara e o profissional ultrassonografista também utilizar máscaras e luva. No caso de uma paciente com diagnóstico confirmado por COVID, incluindo as assintomáticas, o ultrassonografista deve utilizar proteção de 2º grau, como foi descrito anteriormente, em raros casos, na realização de exames em unidade de tratamento intensivo, a proteção de nível 3. Tá? Então, esse cuidado é extremamente importante. Também a desinfecção a cada exame dos transdutores e do equipamento, do teclado do equipamento de ultrassom é extremamente importante, essa desinfecção de alto grau, em que é possível a utilização no nosso meio, por exemplo, de biguanida, que é fácil de ser adquirido e é considerada desinfecção de alto grau. Isso, sem dúvida, deve ser feito a cada paciente, lembrando também a desinfecção da mesa de ultrassom. Bom, terminando a minha apresentação, isso é disponível gratuitamente para membros e não membros no site da ESOG. A ESOG fez 4 webinars resumindo o que eu acabei de falar para vocês. Isso é disponível nesse momento na seção de coronavírus no site da ESOG. O primeiro deles é como preparar a sua unidade para a pandemia, para o coronavírus, que é extremamente interessante para os profissionais que trabalham na linha de frente dos países mais acometidos, como Itália e como China. Depois, um segundo webinar sobre gerenciamento de crise, equipamentos e racionamento dos serviços, que foi apresentado em 24 de março e também disponível no site da ESOG. Um aspecto bastante importante, que talvez seja bastante negligenciado por nós, sem dúvida, todos nós, a gente está sob grande pressão. Então, o nosso bem-estar físico e emocional é extremamente importante e, às vezes, no calor do trabalho, a gente relega, mas esse é um aspecto, sem dúvida, que tem que ser valorizado, tem que ser cuidado pelos profissionais de saúde. E, finalmente, o último webinar disponível é o manejo clínico e testes laboratoriais para COVID. Eu acabei não mencionando testes laboratoriais durante a minha apresentação, mas vai ser um prazer responder alguma dúvida sobre testes laboratoriais que vocês venham a ter. Eu também quero chamar a atenção que no site da ESOG, esses guidelines foram traduzidos para o português, então quem não se sente confortável em ler inglês, é possível ter acesso a esse material todo na nossa língua, na língua portuguesa. Mais uma vez eu quero agradecer o convite e a presença de vocês e eu estou à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu anotei umas perguntas aqui. Primeiro, o doutor Pedro Pires, ele parabenizou o doutor pela excelente palestra. Aqui também são minhas palavras para agradecer em nome da GE também. A doutora Ana Luísa comentou que lá em Manaus,
aumentou o número de gestantes infectadas que chegam às UBS sem nenhuma triagem. Até que o doutor comentou, né, da importância de fazer toda a triagem, né? Mesmo o pessoal que faz todo o cadastro da paciente já passar por essa sala de triagem. O doutor Helber colocou que ele fez um ultrassom morfológico do segundo trimestre hoje e a paciente refere Covid-19 uns 2 meses. E a doutora Heloísa Helena, ela gostaria de saber a taxa de prematuridade neste estudo que o doutor comentou lá no início, que foi feito um estudo, um relato de casos, né? Então, qual seria a taxa de prematuridade? Posso ir respondendo, Marisa? Acho que fica mais fácil, senão não vou me lembrar de todas as perguntas. Bom, numa paciente que já teve COVID, no momento a gente não tem informações da literatura se aumenta o risco de malformações. Até o momento não existem relatos para isso, a expectativa é que não, mas sem dúvida a gente tem que ter uma avaliação morfológica bastante cuidadosa desses fetos e também uma avaliação em termos de crescimento fetal, porque aumenta o risco de restrição de crescimento. Quanto à prematuridade, existem relatos e a maior meta-análise mostrou isso, de aumento de partos pré-termo, e a literatura varia de 40% a 70% de partos pré-termo. Então, sem dúvida, pacientes infectados por COVID têm um aumento na prevalência de partos pré-termo, e esse é um cuidado que a gente tem que ter. E a própria doutora Heloísa Helena perguntou também como aconselhar o segmento das gestações gemelares monocoriônicas em tempos de Covid-19. Sem dúvida é um desafio, porque as gestações monocoriônicas elas são vistas a cada 2 semanas pelo alto risco de complicações, e a principal, a mais frequente delas é síndrome da transfusão feto-fetal. Se essa paciente é assintomática, sem dúvida a gente mantém o mesmo calendário dessas pacientes, de ultrassom a cada 2 semanas. No caso de uma paciente sintomática ou com diagnóstico de COVID e que existe um ultrassom anterior prévio, se tenta postergar esse ultrassom em 2 semanas, mas depois do período de quarentena a gente volta à avaliação dessas pacientes a cada 2 semanas. Mas sem dúvida é um desafio nesses tempos de pandemia. A doutora Cibele, ela perguntou se a tomografia de tórax poderá ser feita independente da idade gestacional. A tomografia de tórax ela possui uma dose de radiação extremamente baixa, né? É um exame bastante rápido e uma dose de radiação segura durante a gestação. O ideal de uma maneira geral, é que se evite o primeiro trimestre, sendo bem tranquilo de ser realizado no segundo e terceiro trimestre. Mas se eu tiver uma paciente grave no primeiro trimestre, a gente tem que pensar sempre mais do ponto de vista materno, e numa paciente grave ela pode ser realizada mesmo no primeiro trimestre, e esse risco, na verdade, de malformações ele é mínimo, mesmo se ela é realizada no primeiro trimestre. Doutora Ana Mosconi perguntou, e a avaliação de colo uterino? Apenas no segundo trimestre ou também em pacientes sintomáticas devido ao risco de prematuridade? Não se tem dado nesse momento. A gente sabe que tem aumento de risco de prematuridade, porque essa informação são de pacientes do terceiro trimestre, né? Então, de uma população geral, a avaliação do comprimento de colo de uma população de baixo risco continua indicado somente na época do morfológico de segundo trimestre. As pacientes que acabam tendo parto prematuro, a maioria delas, pelo menos até o momento, elas tiveram infecção no terceiro trimestre. E depois de 24 semanas, vocês sabem que o comprimento do colo, ele não é um bom fator preditor, e eu também perdi a janela de terapia com progesterona e, eventualmente, uma paciente de alto risco de cerclagem. Então, eu acho que não existe uma indicação de avaliação de comprimento cervical tardio, em final de segundo trimestre e terceiro trimestre, mesmo em pacientes com COVID. E até a doutora Juliana falou, as taxas de prematuridade aumentaram por causas maternas ou fetais?
Pelas duas, né? Você tem um aumento, não se sabe exatamente o mecanismo, mas de partos pré-termo espontâneos por razão materna, e a hipóxia, sem dúvida, causa insuficiência placentária e se percebeu um aumento de sofrimento fetal agudo. Então, aumenta a taxa tanto do ponto de vista materno como fetal, no fetal por um maior número de casos de sofrimento fetal agudo. Opa, deixa eu só tirar aqui. Temos mais perguntas ainda. Doutora Ana Luísa, qual o melhor teste atual para nós profissionais que lidam com gestantes assintomáticas? Teste para o profissional é avaliar se ele tem COVID? O melhor teste é o PCR, né? O PCR que é o melhor teste de diagnóstico, apesar de ele não ser um teste perfeito. É possível a realização de sorologia para ver se o profissional ele tem anticorpos, né? E a sorologia ela se torna positiva a partir do 7º dia, idealmente depois do 10º dia, em que eu tenho primeiro um aumento de IgM, depois de IgG. Mas prestar atenção que o teste rápido, aquele teste de kit, ele tem um número muito grande de falsos negativos, ele não é um bom teste, ele tem que ser um teste realmente, um teste de sangue. Eu posso até mostrar um slide, que eu acabei não mostrando na minha apresentação, sem nenhum vínculo laboratorial, por um acaso é um slide do laboratório do Einstein, mas todos os grandes laboratórios de várias regiões do Brasil, eles têm taxas bastante semelhantes. A sensibilidade do teste, né? O teste de PCR ele é variável, mas é por volta de 67% de acordo com a época da coleta. Os anticorpos, tanto IgG como IgM, se coletados depois do 7º dia, IgG a sensibilidade de 91%, IgM de 68%. E o teste de detecção de IgA, também depois do 10º dia, tem uma sensibilidade de 70%, com uma especificidade com falso positivo variável por volta de 3 a 10%. Tá? Então, esse aqui é um resumo geral e o melhor período para a realização dos testes. O PCR até o 7º dia, a sorologia por IgM e IgG após o 10º ou 15º dia de início dos sintomas, IgA após o 10º dia de início dos sintomas. Tá? Esse é um resumo dos testes diagnósticos. A doutora Adriana Mello falou, oi Fabrício, ótima apresentação. Você não acha que o uso apenas de máscara cirúrgica não pode ser responsável pelo número de ultrassonografistas infectados em Wuhan, lembrando dos casos assintomáticos? Difícil dizer. Eu acho que lá era uma situação sui generis, que teve um grande número de pessoas da população infectadas, e a gente sabe que existe um grande número de assintomáticos. Talvez em cidades em que a prevalência da doença seja extremamente alta e existir a possibilidade do uso dos EPIs estarem disponíveis, porque esse é um outro grande problema. Mesmo na USP de Ribeirão Preto, eu não posso ter acesso a mais de uma máscara N95 por mês. Então, a gente também tem que pensar nesse aspecto. Talvez em regiões com uma prevalência muito grande, se tenha que aumentar o nível de proteção, justamente porque a gente pode ter um grande número de pacientes assintomáticos. Mas eu acho que isso não vale para todo o Brasil. Né? Lugares em que a prevalência da doença é inexistente ou baixa, acho que a máscara cirúrgica é suficiente como uma medida de proteção. Mas existem praticamente muito poucos estudos quanto a isso e não existem estudos no ambiente ultrassonográfico para se ter uma resposta de certeza. A doutora Denise Oliane parabenizou o doutor pela escolha do tema, né?
E já que temos pacientes assintomáticos e ausência do teste em massa, quais seriam, na visão do doutor, os cuidados mínimos necessários nesta época da pandemia na paciente de baixo risco no momento do parto? No momento do parto, é isso que a gente faz aqui no HC da USP, a equipe, porque a paciente ela acaba, mesmo se for recomendado para ela utilizar máscara cirúrgica, no momento do parto ela acaba não conseguindo manter a máscara. Então a equipe tem que estar protegida com máscara cirúrgica, isso de paciente assintomática, tá? Com máscara cirúrgica e face shields. É isso que a gente tem feito no serviço. Para pacientes suspeitas ou sabidamente COVID, a gente criou um segundo centro obstétrico, que é o Centro Obstétrico COVID, em que a equipe tem paramentação de segundo nível nesse ambiente, em que usa N95, face shields, avental de proteção impermeável e 2 luvas. É isso que a gente tem feito aqui no nosso hospital. Nossa, tá tendo bastante perguntas agora. Vamos lá. Doutora Juliana, no contexto de ultrassom em paciente de baixo risco e sem suspeita para COVID, não, isso aqui acho que ela está falando mais se existe alguma recomendação para proteção aos transdutores. Não, na verdade existe uma recomendação para limpeza dos transdutores, uma limpeza de alto grau entre cada paciente. No nosso serviço a gente usa biguanida, existem outras materiais, por exemplo, Clorex, que também podem ser utilizados e não danificam os transdutores, mas sem dúvida é importante a limpeza dos transdutores e também do teclado, do equipamento de ultrassom, entre cada paciente. Do Alessia Lourenço. Tem relatos de gestante com quadros pré-eclâmpsia-like em Barcelona, que na verdade são gestantes COVID-19 positivo e não pré-eclâmpsia grave ou HELP síndrome. Há algum protocolo diferenciando para atendimento dessas pacientes neste momento? Não, esses casos realmente foram relatados, são casos raros, a gente está aprendendo essa doença no momento que ela acontece, né? Então existem algumas apresentações bastante atípicas que já foram relatados, mas infelizmente não tem exames diferenciais porque eles acabam também fazendo lesões de órgão-alvo, né? Mas a maioria desses pacientes acaba não tendo quadro hipertensivo. Ela tem lesões de órgão-alvo semelhante à pré-eclâmpsia, mas elas não têm a hipertensão. Acho que essa seria uma maneira de diferenciar. Se por um acaso a paciente também é hipertensa, não existe maneira de diferenciar, pelo menos até o momento. Tatiana, se o médico ultrassonografista é assintomático, mas como o doutor explicou também é muito exposto à contaminação, qual seria o melhor teste? Sorologia ELISA? Se ele é assintomático, na verdade a gente não tem essa definição. Alguns serviços, inclusive no Brasil, onde existe grande disponibilidade de teste, acabei de saber de um colega do Hospital Conceição de Porto Alegre, em que eles têm feito PCR semanal, mas isso é num ambiente que você tem alta disponibilidade de teste. Se você não tem alta disponibilidade de teste e quer avaliar se você já foi exposto ao vírus, seria sim sorologia, mas a sorologia é por soro, né? Não um teste rápido. E aqui, tanto o Dr. Felipe Lazar e a doutora Samanta estão falando em relação à sala, né? Com relação à sala de ultrassom, recomenda-se que não use o ar-condicionado, se possível janelas abertas, e em relação também a acompanhante, se a gente permite ou não um acompanhante. Infelizmente, a sala de ultrassom, ela normalmente não tem janelas, né, na maioria dos locais, e a gente tem um problema térmico, né, para isso. Existem alguns relatos interessantes de contaminação em restaurantes, por exemplo, por causa do fluxo de ar em ar-condicionado, mas não existem estudos em salas de ultrassom. Então, para proteção do equipamento, no nosso serviço, a gente mantém o ar-condicionado ligado.
Quanto a acompanhante, a gente permite um acompanhante na sala, e esse acompanhante também é triado. Antes dele entrar no serviço, é medida a temperatura e é realizado o mesmo questionário sobre sintomas respiratórios da paciente. Mas tem permitido um acompanhante durante o exame no caso de assintomáticos. No caso de pacientes sintomáticos, não permite a entrada de acompanhante. Ana Marina Zamit, parabéns pela aula. Seria útil testar as gestantes dias antes da data provável do parto? Saber se positivo para a proteção da equipe? Também, mais uma vez, não tem estudos mostrando isso. O grande problema no nosso meio é a indisponibilidade de testes em massa, né? Se esse teste for disponível, eu diria que sim, mas se pelo menos a gente conseguisse testar a gestante no momento que ela se apresenta no centro obstétrico e eu pudesse ter o resultado desse exame em menos de 24 horas, também é um cenário interessante. O grande problema é que no nosso meio a gente não dispõe de testes e quando dispõe de testes, às vezes o resultado ele vem em 7 a 10 dias. Então a gente acaba ficando no escuro para as pacientes assintomáticas. Mas isso varia com cada população, né? Por exemplo, na população de Ribeirão Preto, que eu mostrei os resultados do estudo que foi realizado aqui, somente 1,2% da população geral, isso não é só gestantes, a população geral, tinham anticorpos ou eram PCR positivo para a doença. Então, no nosso meio, como tem uma prevalência muito baixa, talvez não seja necessário, mas, mais uma vez, o grande problema é a disponibilidade dos testes. Né? Vou fazer a última pergunta, depois são alguns comentários. Tá? Okay. Dona Luciana, excelente aula. Para pacientes internadas devido ao Covid-19, qual deveria ser o segmento de vitalidade fetal, uma vez que há maior risco de sofrimento fetal? Essa é uma ótima pergunta, acho que depende do nível de comprometimento dessa paciente. Quando a paciente está em enfermaria, eu acho que a avaliação de crescimento fetal tem que ser a cada duas semanas. No caso de restrição de crescimento, o mesmo protocolo de restrição de crescimento numa paciente não COVID, com realização de Doppler. E lembrar que uma paciente infectada por COVID em enfermaria, ela pode realizar também cardiotocografia, né, em que o examinador consegue avaliar a vitalidade fetal sem estar exposto por muito tempo a paciente. Em pacientes de UTI, isso depende da idade gestacional. Tá? A gente tem feito no nosso serviço, com poucas pacientes que se tem até o momento, tem feito uma avaliação semanal. Alguns comentários. Dr. Manon Sara parabenizou o doutor pela aula, está assistindo de Londres e falando que lá tiveram poucos casos de gestante positiva, mas os testes não estão disponíveis para as assintomáticas. Lá no caso, ele falou que só para as pacientes internadas e sintomáticas. É o mesmo caso nosso aqui da USP de Ribeirão Preto. Né? O trabalho que eu apresentei de Londres foi do St. George's, em que eles acabaram realizando os testes em toda a população que chegava no centro obstétrico. Mas a maioria dos serviços ao redor do mundo não tem o teste disponível para as pacientes assintomáticas. Esse é o nosso caso também. A doutora Mariana Brock falou que no primeiro trimestre ela tem observado um aumento nos casos de aborto em pacientes infectadas. Em Manaus, ela tem observado um aumento de gestações até 10 semanas. Isso não tem relato na literatura, mas faz sentido. Eu acho interessante se você tem uma série de casos de publicá-los, que sem dúvida traz para a literatura um conhecimento numa região em que a pandemia é bastante prevalente, como Manaus. Seria interessante ter isso publicado. A doutora Gisele também comentou que não tiveram desfechos favoráveis nos casos ali na Santa Casa também. Deixa eu ver.
Tem só uns comentários que o Dr. Marcelo disse que viu um aparato muito interessante de acrílico que lembra um box com furo central no hospital dos Estados Unidos. Isola o paciente do ultrassonografista, que poderia ajudar na nossa proteção no dia a dia. Tá vendo? Vocês fazem Doppler nas pacientes? A gente faz os exames necessários de acordo com os protocolos que eu mencionei. A gente tem seguido aqui no serviço os protocolos da ESOG. Claro que em pacientes sintomáticas infectadas, quando é possível, a gente recomenda postergar o exame. Quando não é possível, né, principalmente em pacientes graves, a gente realiza o exame com a paramentação necessária. Mas também a gente teve muito poucos casos até o momento, felizmente, aqui em Ribeirão Preto. E a doutora Jocilane falou que observou aumento de FM e DPP na pandemia. E a doutora Ana Luísa, por último, falou que os casos de restrição de crescimento são maiores em bebês de mães comprometidas pelo SARS. No caso da COVID, observaram mais alterações maternas em virtude da queda da saturação, justificando os altos índices de prematuridade. Os casos de morte materna são mais no terceiro trimestre e puerpério. A gente está aprendendo, né, com a doença. Existe um número ainda muito pequeno de relatos obstétricos. Eu acho que seria super interessante vocês publicarem essa experiência que vocês estão tendo para a gente ter mais informação na literatura. Bom, doutor, eu gostaria de finalizar, agradecer imensamente pela presença, doutor, a palestra excelente, maravilhosa. Muitas dúvidas que a gente tinha foram sanadas. E se tiver mais questões aqui, que eu vou dar uma olhadinha, daí depois a gente envia para o doutor. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. É um grande prazer estar com vocês. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Gostaria de agradecer também a todos os outros doutores. Obrigada.